Trazendo aqui uma notícia que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, defendeu um alto limite e transparência na Suprema Corte, notícia que é destaque no site da CNN. Fachin é defensor de um código de conduta para o Supremo e acredita que, se não tiver uma autolimitação do tribunal, essa regulação pode vir de um poder externo. Meus irmãos e irmãs, o todo-poderoso STF está com medo de uma intervenção vinda dos Estados Unidos, ou seja, uma possível invasão americana liderada por Trump. Eles estão amedrontados e isso foi exposto publicamente nas notícias através de uma declaração explosiva do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ao afirmar que se o próprio STF não se autolimitar, pode sofrer uma intervenção vinda de um poder externo. Essa fala acendeu um alerta imediato e levantou suspeitas sobre o real significado dessa expressão, já que no vocabulário político tradicional, quando se fala em Senado Executivo ou Legislativo, usa-se normalmente o termo outro poder e não poder externo. A partir disso surge a dúvida central: estaria o STF temendo uma intervenção internacional, especialmente dos Estados Unidos, ou estaria se referindo a uma possível reação do Senado brasileiro? Essa fala do Fachin se conecta com episódios recentes como sanções internacionais, a aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, a retirada de vistos, pressões diplomáticas e o crescente desgaste da imagem do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Esse vídeo que eu vou trazer aqui, eu quero reagir, é um vídeo do canal que eu gosto muito, né? Todos os créditos eu dou a esse canal, que é o canal Vida Gringa USA, onde o Fábio Tom aponta que após manifestações populares e maior exposição midiática, o STF estaria demonstrando sinais claros de medo, tentando se blindar politicamente diante de investigações, críticas da imprensa e da possibilidade de impeachment. A narrativa sustentada pelo Fábio Tom diz que é um clima de pânico institucional, com tentativas de conter danos, criar cortinas de fumaça e evitar que pressões externas ou internas avancem sobre a corte do STF. Eu quero reagir a esse vídeo com vocês, mas antes eu peço encarecidamente que vocês deixem o like para que esse vídeo não fique enterrado pelo algoritmo do YouTube. Então, clique o dedo no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender a fazer uma renda extra na internet usando o teu celular de forma honesta, sem golpe, o nosso querido amigo Tom Dimas, que é um parceiro aqui do canal e é um grande professor de marketing digital, está dando um curso gratuito para te ensinar como começar 2026 trabalhando, né, online. Se você tiver interesse, fica até o final desse vídeo. Agora vamos assistir e reagir juntos a esse vídeo do Fábio Tom, do canal Vida Gringa USA. Todos os créditos eu dou a ele, depois vocês vão lá no canal dele e se inscreve lá e dá uma força pro nosso grande amigo, tá? Agora, presta atenção, vamos assistir. Fala, meus queridos, o STF apavorado com uma intervenção externa. Meu amigo, eu fico pensando, que intervenção externa é essa? Será que eles estão falando do Trump? Da Lei Magnitsky? Das tarifas, das sanções dos Estados Unidos? Ou ele está falando sobre uma intervenção externa que seria o Senado? Alguém falou nos comentários, pô, se fosse o Senado, ele poderia usar o termo outro poder. Por que ele usou intervenção externa? Basicamente, o Fachin falou o seguinte: ou a gente resolve o nosso problema aqui dentro, entre nós aqui, ou haverá uma intervenção externa. Então, é a primeira vez que a gente vê o STF tão apavorado. E depois, obviamente, dessa grande marcha. Meu amigo, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Inscreva-se no canal e vamos falar sobre isso aqui, que está muito estranho. Vamos tentar entender por que o STF está falando isso. Olha só, essa matéria da CNN, vou trazer algumas matérias. Vamos lá. Uma notícia que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, defendeu um alto limite
e transparência na Suprema Corte, notícia que é destaque no site da CNN. Fachin é defensor de um código de conduta para o Supremo e acredita que, se não tiver uma autolimitação do tribunal, essa regulação pode vir de um poder externo. Essa limitação pode vir de um poder externo. Vai no comentário e diz para mim, o que você acha? Você acha que ele está falando dos Estados Unidos ou do Senado brasileiro? Bota aí no comentário. Porque pode ser, ele está falando do poder externo, ou seja, um poder fora da Suprema Corte, que seja o Senado brasileiro, que agora está indo para a direita e vai impeachmentar o ministro da Suprema Corte. Pode ser isso. Ou, como um amigo falou, mas Fábio, se ele falasse o Senado, normalmente eles usam outro poder, né? É o poder legislativo, é o poder executivo, o poder judiciário. Então, eles normalmente, quando fala externo, eles estão falando Estados Unidos. Interessante, vá no comentário e coloca aí a sua opinião. Eu quero ver a opinião de vocês. Vamos lá, vamos continuar aqui. E é isso que diz o título. Se o Supremo não se autolimitar, poderá haver limitação de poder externo. Em entrevista ao Estadão, no estado de São Paulo, o ministro afirmou que o debate sobre ética dentro da Suprema Corte é um tema que representa um aprimoramento do caminho que o tribunal está seguindo. Fachin defende a transparência como pilar para driblar o que chamou de filhofobia, ou seja, a restrição do desempenho da atividade jurídica de magistrados. Como mostrou a CNN, desde que assumiu a presidência do Supremo, Fachin vem conversando com colegas da Corte e de outros tribunais superiores justamente sobre essa questão de como é que você aprimora, melhora a conduta no Supremo. O presidente do Supremo também falou sobre o impeachment de ministros. Acesse o nosso site. Você vê que ela fala assim, ele também falou de impeachment de ministros, né? É como se fossem duas coisas. Bom, não sei, mas com certeza existe um pavor. Vamos aqui. Aqui está a matéria, né? Edson Fachin. Ou nós nos limitamos, né? Ou poderá haver limitação de um poder externo. Então você vê que ele está desesperado. Você fala assim, mas Fábio, como assim os Estados Unidos vai intervir? Bom, nós já tivemos ações do governo externo. Nós tivemos o Alexandre de Moraes sofrendo a Magnitsky. A Magnitsky veio de uma força externa. Os Estados Unidos meteu a Magnitsky no Alexandre de Moraes. Infelizmente agora tirou. Nós também tivemos a retirada dos vistos dos ministros. Isso também veio de um poder externo. O Lula, ele vem falando que, isso aí, na minha opinião, é paranoia. Mas o Lula, ele tá com medo de que os Estados Unidos venha no meio da noite e o leve. Ele tá com medo de ser sequestrado no meio da noite. Se você observou a fala do Lula 2 dias atrás, lá no grupo do MST, nos Invasores de Terra, ele realmente fala, não é possível que chegaram à noite e pegaram o Maduro. E a pessoa, eles nem sabiam. Aí o Lula vem e fala, a gente não tem esse poder, a gente não tem exército, nosso exército falta munição, etc e tal. Então ele tem medo dos Estados Unidos vir e levá-lo para ficar do lado do Maduro numa cela em Nova York. Isso aí é fato. Então, esse medo de um poder externo é real na Suprema Corte, é real no Lula. Então, eu não sei exatamente do que ele está se referindo, mas uma coisa é certa, está apavorado. Essa caminhada realmente abriu a mente de muita gente. Aí você tem agora a mídia falando do Alexandre de Moraes, a mídia falando do Dias Toffoli, não é mais só o bolsonarista, ou seja, estourou a bolha, tá todo mundo falando. Olha só aqui a Olívia Palito, né? Eu falei um pouco hoje de manhã com o pessoal da Olívia Palito. Olha a Olívia Palito falando aqui. Outra semana sai Semana em Brasília, o que a gente vê é o escândalo do Banco Master no centro da pauta. A principal preocupação dos bastidores de ministros do Supremo é o que fazer com essa crise de imagem do Supremo, com o escândalo do Banco Master. Você vê que, de um lado, eles falam uma coisa, mas nos bastidores falam com a Olívia Palito, eles falam outra coisa. Eles falam que eles querem mudar essa situação, que a imagem... Porque, pessoal, o Alexandre de Moraes ficou perto de ser impeachmentado. Por pouco ele não foi impeachmentado, porque nós temos um Senado omisso.
Na minha verdade, o Senado não é omisso, na minha opinião, o Senado é cúmplice, né? Porque isso não é omissão. Já é uma questão de... Eles estão sendo cúmplices do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Mas chegou perto. Se nós tivéssemos a mídia como hoje, a Globo, Estadão, Folha, toda essa galera criticando, eu acho que o impeachment teria acontecido. Então nós chegamos perto, bateu na trave. Então existe dentro do STF esse desespero, porque agora não é só bolsonarista, mas está todo mundo apontando os erros. A população começa a ver realmente que está tudo errado. Então essa é a preocupação deles. Então eles falam que está tudo certo, e aí o Fachin mandou aquela matéria dizendo vocês não podem fazer isso, é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Então você pensa, então ele está batendo de frente. Não. Ele aparentemente está batendo de frente para se mostrar forte, mas nos bastidores eles estão com medo de uma intervenção externa. Que era uma investigação de uma fraude bancária que foi parar no colo do Supremo por responsabilidade de ministros do Supremo. Os ministros do Supremo com que foi parar no colo do Supremo porque o Supremo está se defendendo, porque sabe que está todo enrolado e eles precisam se blindar. eu tenho conversado, apesar Tanto o Alexandre de Moraes como o Dias Toffoli. dessas defesas públicas da corte que a gente está vendo, nos bastidores só se preocupam em como estancar essa sangria, quais são as saídas possíveis. Por quê? Eles foram avisados, segundo a apuração que eu fiz, por investigadores, da gravidade de como essa investigação vai se agravar e como essa investigação vai se agravar, vai chegar no cangote de um monte deles. Independe de decisões da corte. Você pode ter desdobramento em São Paulo, você pode ter desdobramento no Rio, em outras regiões, como a gente viu, por exemplo, no caso da Rio Breve na semana passada, e a investigação só vai crescer e, na visão de investigadores, a situação, a permanência do ministro Dias Toffoli à frente da relatoria é insustentável. Então, é insustentável. Então, o Dias Toffoli, ou ele vai passar tudo isso para a primeira instância, ou alguma coisa vai acontecer. Será que vai ser impeachmentado? Os ministros da corte, nos bastidores, esses com que eu estou conversando, estão discutindo propostas, saídas. Não tem saída honrosa para esse caso, é uma saída, por exemplo, para baixo, ou seja, não tem saída honrosa. Desce o caso para a primeira instância. Essa é a principal discussão hoje sendo feita nos bastidores. Se tiver político depois, investigação avançando, devolve, mas pelo menos estanca a sangria neste momento da avaliação desses ministros. Porque a outra saída, que é Toffoli sair do caso de fato, ou seja, Então você vê que estão desesperados ao ponto de que vamos estancar o sangue. Ou seja, vamos parar, manda isso aí para a primeira turma. Ou o que eu falei para vocês, cria-se uma cortina de fumaça, bota o Bolsonaro na prisão domiciliar. Aí todo mundo fala do Bolsonaro na prisão domiciliar, eles esquecem da gente pelo menos por algum tempo. Então eles estão criando alguma coisa para estancar o sangue, porque eles estão com medo de uma ação externa. Ou seja, e eles confessaram, ou nós vamos fazer isso, ou terá uma ação externa. Ou seja, eles não estão dizendo que talvez, eles não estão dizendo que pode. Não, eles estão afirmando que ou a gente faz isso, ou uma intervenção externa irá acontecer. É uma afirmação. Então isso aí é muito interessante. Compartilhe com seus amigos. Vamos que vamos. Brasil, muitos de nós já estávamos acordados, mas muitos brasileiros acordando para ver a situação que está no Brasil. Então Deus abençoe nosso querido Brasil. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. O que fica claro aqui é que o sistema está com medo porque sabe que construiu um castelo de areia sustentado por abuso de poder, censura, perseguição política e uma falsa ideia de democracia. E agora esse castelo está começando a ruir diante dos olhos do povo. Quando até um ministro do Supremo começa a falar em intervenção externa, isso não é força, é confissão de culpa. Isso é um sinal que o desespero está batendo à porta, é o retrato de uma elite togada que perdeu a autoridade moral, espiritual e ética e que agora treme porque sabe que Deus não compactua com injustiças, que não existe impunidade eterna e que toda a tirania, mais cedo ou mais tarde, ela cai, porque a verdade sempre vem à tona, doa a quem doer. Eu quero saber o que você achou de tudo isso. Os ministros do STF estão com medo de uma intervenção externa, ou seja, uma possível invasão dos Estados Unidos, e aí você acredita que isso pode acontecer ou não?
Escreva aqui abaixo nos comentários a tua opinião, a tua participação é muito importante para esse canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, em grupos e contatos aí do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender a fazer uma renda extra, trabalhar na internet, vender na internet com o teu celular e não sabe por onde começar, o Tom Dimas e a equipe dele estão dando uma mentoria gratuita para te ensinar a fazer dinheiro honesto trabalhando online com o teu celular, podendo ganhar entre R$ 1.500 a R$ 3.000 ou mais por mês, tá? Se você quer participar, as vagas são limitadas, então clique no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama a equipe do Tom Dimas, que eles vão te dar todo o suporte. Muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.